Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a palavra diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olhamos aqui, esse assunto de 1 Coríntios se fala sobre a Santa Ceia. Nós vamos ler, vamos meditar um pouquinho antes, que nós olhamos para o Evangelho segundo São João. O apóstolo João também, falando desse assunto, nos chama a atenção muito para que tenhamos cada dia uma responsabilidade para participar do corpo e sangue do Senhor. Evangelho segundo São João 6,53, o Senhor Jesus diz assim: Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Aqui o Senhor Jesus dizendo: se vocês não comerem a minha carne e beber o meu sangue, vocês não terão vida em si mesmos. Se fala vida espiritual. E olhamos aqui, a carne foi representada, como acabamos de ler em 1 Coríntios 11, 23, pelo pão, e o sangue pelo suco da uva. E em seguida aqui o verso 54 ele diz: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ele dá uma segurança para nós. Se nós participamos do seu corpo e do seu sangue, nós temos a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E disse: eu vou ressuscitar vocês. No último dia nós vamos receber do Senhor um corpo glorioso, semelhante de nosso Rei, para estar com Ele em glória. Verso 55 diz assim: pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele diz: a minha carne é para vocês comerem, o meu sangue é para vocês beberem. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu nele. Aqui ele diz: se nós participamos do seu corpo e do seu sangue, nós permanecemos nele e ele em nós. Amém? Aqui se fala de um compromisso que nós temos com o Todo-Poderoso. São João 15, verso 4, o Senhor Jesus também nos diz: está em mim, eu em vós. Que ele quis dizer: tenha compromisso comigo, eu tenho com vocês. Em seguida, o verso 57, ele diz assim: da mesma forma que o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Ele diz: como o Pai vive, me enviou, eu vivo por causa do Pai. Então aqui nós olhamos o Senhor Jesus se dizendo que o Pai é vivo, ele também é vivo por causa do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. E já olhamos claro pela palavra, o Pai. Olhamos ainda, a palavra diz: assim aquele que alimenta de mim viverá por minha causa. Se nós alimentamos o corpo e sangue do Senhor Jesus, nós também vivemos por causa do Senhor Jesus. Por causa de nós crermos no Senhor Jesus, reconhecermos Ele como o Senhor de nossas vidas, nós recebemos o que? Vida. Porque sem o Senhor Jesus, espiritualmente nós estávamos mortos. A partir do momento que nós declaramos Ele no nosso viver como Senhor de nossas vidas, nós recebemos vida. Efésios 1:12 diz que nós somos selados com o Espírito Santo, uma marca, uma propriedade, uma marca de uma propriedade, que nós somos propriedade particular do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Está muito fraco. Os irmãos podem dar glória a Deus?
Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Olhamos mais uma vez para também Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, o verso 26, palavras de nosso Rei Senhor Jesus, aquele dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças. O Senhor Jesus, enquanto eles comiam ali, ele tomou o pão, deu graças, abençoou aquele pão, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A partir do momento que ele deu graças ali, abençoou aquele pão, ele falou: tomam, comem, isto é o meu corpo. Então olhamos aqui claramente o próprio Senhor Jesus realizando a última santa ceia na sua natureza humana. Para que os irmãos não tenham sombra de dúvida, o Senhor Jesus só se fez carne, mas lá no princípio estava Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, o Pai que deu ao Filho todo o poder, toda a honra, toda a glória. Tudo foi criado pelo Deus Filho. Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 2, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por tudo, intermédio do Filho, Deus Filho. Em seguida, o verso 27 diz, em seguida, 27 aí, 26, Mateus 26, verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Ele pegou o cálice ali, como citei, com o suco da uva que era servido naqueles dias, e falou: bebam dele todos vocês participem desse cálice, bebam desse cálice, isto é o meu sangue, isto é o meu sangue da aliança. Ele diz: isto é o meu sangue da aliança, aliança que eu vou fazer com vocês, eu vou dar a minha vida para a salvação de vocês, amém? O Senhor Jesus deu o seu sangue para salvação nossa. Sangue é vida, ele deu sua vida a favor de nós, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Ele diz, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. É para toda a raça humana. Feliz é aquele que crê, feliz é aquele que toma posse do Senhor Jesus, que os seus pecados são perdoados mediante o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, amém? Que os irmãos tomem posse cada dia. Quem nos purifica de todo o pecado é o sangue do Senhor, o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então ele deu o seu sangue por nós para nos purificar. Se não fosse o Senhor Jesus ter dado a sua vida por nós, jamais nós teríamos acesso à presença do Filho como do Pai. Tendo os nossos pecados perdoados, que todos nós somos semente do pecado, somos pecadores. Então hoje nós somos pecadores remidos por Cristo. O Senhor Jesus nos remiu, Ele nos purificou de todo pecado. Aí sim nós temos acesso à presença do nosso Pai, à presença do Filho, e em Espírito o Senhor é conosco, amém? O Espírito Santo está conosco todos os dias na terra, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 29, ele diz assim: eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira. Olhamos o Senhor Jesus realizando a última ceia. Quando ele chegou ali a dizer isso, nós podemos ouvir no Monte das Oliveiras, diz, bem claro, ele diz: eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira. Ele disse para os apóstolos ali que estavam ali naqueles dias reunidos com ele: hoje estou realizando com vocês a última ceia, não vou beber mais do fruto da videira com vocês. Na natureza humana foi a última ceia que ele realizou. Em seguida ele diz: até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então a grande ceia que aguarda a igreja é na vinda do Senhor Jesus em glória, Jerusalém celestial, amém? Aí nós vamos ceiar com Todo-Poderoso, Ele que vai nos servir, amém? Então, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo, o Senhor Jesus deixou tudo explicado. Como Ele falou para os apóstolos: não vou participar mais do fruto da videira,
não vou participar mais dessa ceia com vocês. A próxima ceia agora será no reino de meu Pai. E olhamos para o tempo, se passou, já se passaram 2000 anos. Se olhamos para tudo, estamos mais perto da vinda de nosso Rei, Senhor Jesus, do que pensamos. Quando foi revelado ao profeta Isaías sobre o Emanuel, que o Senhor Jesus ia se fazer carne, foi em torno de 750 anos, 730, 750 anos, antes do Emanuel vir, o Senhor Jesus se fez carne. Esses 750 anos passaram, chegou aqui o Emanuel, o Senhor Jesus, Emanuel, o Senhor conosco, Deus conosco, ele se fez presença sobre a terra, ele nasceu de uma virgem, e aqui ele deu sua vida, para a salvação de todo aquele que nele crer. Então a promessa agora, a grande ceia, vai ser com ele em glória, no reino de nosso Pai, amém? Hoje ele está conosco, em espírito, o Senhor Jesus está conosco nessa noite, amém? Os irmãos pedem a glória a Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos pela palavra, quando ele diz bem claro, no reino, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai, se fala em glória. Voltamos para 1 Coríntios 11, verso 23, 11, 23, já falamos em Mateus, aqui só o que o apóstolo Paulo relata também, o verso, capítulo 1 Coríntios 11, verso 23, que foi lido na leitura oficial. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Paulo diz, como recebi do Senhor, entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice. Na noite que ele foi traído, foi o que realizou a última ceia, que acabamos de dizer, Mateus, tomou o cálice, e tendo dado graças, aleluia, tomou o pão, falei errado aqui, meus irmãos, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, tendo abençoado aquele pão, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Ele partiu aquele pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Faça isso lembrando que eu dei a minha vida por vocês, eu dei a minha vida para a salvação de vocês, eu dei a minha vida para bênção na vida de vocês, no planeta Terra e na eternidade, vocês terem uma eternidade comigo. Faça isso lembrando que eu dei minha vida por vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Em seguida ele pegou o cálice e disse, esse cálice é uma nova aliança que eu faço com vocês, mediante o meu sangue. Como eu já disse anterior, sangue é vida, ele deu sua vida por nós, ele derramou o seu sangue a favor da raça humana, a favor de todos aqueles que crê, todos. Então diz, da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que beberem em memória de mim. Diz, sempre que vocês forem tomar, pegando esse cálice, faça em memória de mim. Lembra, eu, Jesus, o Senhor, vim para libertar vocês da escravidão do pecado, eu vim para libertar vocês do sofrimento eterno, eu vim para dar vida, e vida com abundância a vocês, amém? Os irmãos pedem a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, porque sempre que comerem deste pão, e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diz o Senhor Jesus dizendo, a Paulo aqui pela palavra, o Espírito Senhor dizendo, porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Anunciamos que o Senhor Jesus morreu, anunciamos que Ele ressuscitou e que Ele vem nos buscar, amém? Promessa dele, São João 14, ele diz, não perturbe o coração de vocês, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, eu vou, mas voltarei para vós, amém? Ele vai voltar para nos buscar,
Essa é a riqueza para quem? Para aqueles que dedicam os olhos do Senhor, que volta a sua vida ao Todo-Poderoso cada dia, amém? Que nós lutamos para esse dia cada dia, lutamos para estar com o Senhor Jesus cada dia, até que Ele venha nos buscar. Verso 27, a palavra nos diz assim: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor em pecado, indignamente se fala em pecado. Por isso nós pedimos as pessoas que não são batizadas, crianças, não tomem ceia. A igreja que dá ceia para todos, não é correto, porque se as pessoas não têm um preparo, em vez de ser para salvação, vai ser para condenação. E o Senhor é um Pai de amor, Ele nos ama, Ele quer que nós ajustamos, fazemos o certo, para que nós participamos para a nossa salvação, amém? Então o que Ele diz aqui, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. É culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor, é culpado ali, se torna uma pessoa culpada de pecar contra o corpo e o sangue de nosso Rei, Senhor Jesus. Por isso nós temos que ter cuidado, vamos ter cuidado, vamos procurar cumprir a palavra em nossas vidas, para essa palavra não servir de condenação para nós. Olhamos pela palavra, em seguida a palavra diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O exame é cada um dos filhos, você examina a si mesmo. Eu posso participar? Aí você olha para dentro de você, se realmente vive uma vida para o Senhor, precisa mesmo participar. Se nós temos que cada dia tomar uma posição, reconhecermos que nós somos chamados, que o Senhor Jesus diz: vocês são luz, a luz do Senhor precisa estar no nosso viver, precisa refletir para as demais pessoas ver o que? O Senhor Jesus em nossas vidas, amém? Para quê? Para a salvação deles, que o nosso Pai é um Pai de amor. Como Ele nos ama, Ele ama o pecador que está aí fora. O Senhor ama a raça humana. Agora, se a raça humana não render a Ele, infelizmente não vai ser salvo. A salvação está em todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Sem o Senhor Jesus não há salvação. O que Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. A salvação está no Filho. Se nós fugirmos disso, nós estamos, infelizmente, lançando o nosso ser para um sofrimento eterno, amém? Por isso que é importante nós confessarmos esse nome, lutarmos para estar com esse nome, invocar esse nome, que a partir do momento que nós começamos a invocar o nome do Senhor Jesus, nós provamos para nós mesmos que Ele vive, nós sentimos a Sua presença, nós sentimos a Sua glória, nós sentimos a Sua virtude e reconhecemos o Seu poder sobre as nossas vidas, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Então examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. É o que não cabe a nós dizer: irmão, você pode tomar ceia? Você não pode, não cabe. Só dizemos para os irmãos que não são batizados não participar, mas para os irmãos não cabe a nós. O exame é cada um com o Senhor, amém? Quem conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, é o Senhor, o Todo-Poderoso, amém? Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É um simples pão, é um simples suco de uva, não tem diferença, é igual. Mas a partir do momento que consagramos, oramos, deixou de ser um simples pão, ele vai representar o corpo do Senhor. O suco de uva vai representar o sangue do Senhor. Então nós já temos que ter cuidado, ter zelo. Então o que diz aqui a palavra: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então o lado que eu disse aos irmãos, se a pessoa não é batizada, não come, não vai ser bom para você, vai ser para a tua própria condenação. E o Senhor veio para salvação, o Senhor, o seu Deus de amor, veio para nos salvar. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Vamos dizer, assim acontece, do irmão está em pecado. Você está em pecado, lá fazendo o que não deve,
E fica com vergonha. O irmão está ali, eu não vou participar. Se eu não participar, o irmão vai saber que eu estou em pecado. Não, é preferível não participar, e você está diante aos olhos do Senhor, se converter, mudar de vida para a tua salvação, que participar indignamente para a tua própria condenação. Então não adianta, é preferível fazer certo, amém? Que nós fazemos tudo para a glória do nome do Senhor. É o que ele diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. A pessoa toma ceia em pecado. Quantas pessoas tomam ceia em pecado? Muitas vezes hoje estão desviadas aí fora, sem força para caminhar. Fala, eu fui evangélico, foi isso, aquilo, agora estou afastado. Por quê? Levou a vida espiritual de brincadeira. Se leva, o adversário ganha força, nos destrói, e a pessoa é vencida pelo mal. Por isso que nós temos que fazer o correto, lutar. Vamos lutar certo? Vamos lutar o certo, para o Senhor nos abençoe em tudo, amém? Então muitos fracos e doentes, vários não dormiram. Muitas vezes a pessoa morre espiritualmente, está aí fora, espiritualmente sem vida, dominado pela angústia e desespero nervoso, sem força para voltar. E muitas vezes dormiram. Aqui também se fala da pessoa morrer espiritualmente sem Jesus. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Aqui, que eu digo aos irmãos, vamos ter cuidado. Se eu não estou certo, eu falo assim, não vou acertar. Eu quero o Senhor Jesus, eu vou mudar de vida, eu quero Ele. Eu quero ser salvo. Então nós lutamos para a nossa salvação. É o que diz, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, se eu tiver o cuidado de examinar a mim mesmo, se eu tiver o cuidado de examinar a si mesmo, não receberemos juízo, não vamos receber juízo, amém? Não vamos receber condenação, lutamos para o que é certo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, aqui está o lado que nós estamos diante de um Senhor vivo e precioso. Quando nós falhamos, erramos, pecamos, o Espírito Santo fala diretamente dentro de nós, lá no nosso ser, nosso intelecto, nosso coração: você fez errado, você está em pecado, olha o que você fez, você não é do Senhor Jesus. O Espírito Santo mostra para nós, mas você não é dele, como que você vai fazer isso? Aí para que haja em nós o que? Aquele temor: Senhor Jesus, me perdoa, eu não vou fazer mais isso, Senhor, eu quero mudar de vida. Por que nós fazemos isso? Nós olhamos para a imensidão desse Senhor, o Todo-Poderoso, e nós, sendo pó, nossa vida é como a sombra. Estamos aqui hoje, amanhã estamos indo embora. Ninguém leva nada dessa terra, nenhuma glória o homem leva. Então nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos o quanto somos insignificantes, o quanto somos frágeis, e um Senhor tão precioso que criou tudo, nos corrigir. Aí nós falamos: Senhor, me perdoa, me ajuda, mas eu quero estar com o Senhor. Me dê força, Santo, eu vou acertar tudo, mas eu quero viver do teu lado, eu quero ser abençoado, eu quero te amar, eu quero te adorar. É isso que o cristão faz, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Então o último verso aqui, que eu acabei de ler: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. As pessoas fogem. Quantas pessoas fogem, não querem o Senhor? Mas não adianta, vão ser disciplinados, infelizmente não vão ser salvos com o mundo. Então o Senhor nos corrige, nos disciplina, porque Ele nos chamou para a glória do seu nome, amém? Chamou para nós sermos dele, chamou para nós tornarmos seu filho. Todos dizem aí, todos são filhos de Deus. Não somos. Gênesis 1:27, a palavra diz: criou Deus o homem. Nós somos criatura. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos adotados como filhos do Todo-Poderoso, amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.